Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre plano de corte. Eu vou mostrar como configurar um plano de corte gratuito chamado Max Cut. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse tema, eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final e a vir comigo. Fala galera, e aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Esses dias atrás eu coloquei uma caixinha de perguntas dentro do meu Instagram, nos stories, perguntando quem fazia plano de corte das pessoas que trabalhavam com marcenaria. E eu fiquei assim bem assustada com o número de pessoas que ainda não trabalha com plano de corte automatizado. E muita gente me respondeu, Anne, eu faço na mão, eu faço de cabeça e assim por diante. Gente, eu quero falar para vocês que a tecnologia está aí para isso, para nos ajudar, tanto a economizar tempo, a pensar por nós e nos ajudar também a ter menos desperdício de material, porque quando se fala de desperdício de material é dinheiro que você joga no lixo. Então, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta chamada Max Cut. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que você consegue baixar de forma gratuita. Ele tem, na verdade, duas versões. Tem a versão paga, que é um pouco mais completa, e tem a gratuita, que já dá para usar muito bem. E como é que você vai fazer? Você vai carregar a sua listagem de peças daquele projeto em especial e você consegue gerar um desenho do plano de corte, para que isso te auxilie dentro da sua máquina, seja você que tem uma esquadrejadeira, uma seccionadora, uma máquina simples, manual ali, você consegue se basear e fazer o corte se direcionando por esse desenho. Então você vai ver qual que é o primeiro corte, quais são os demais cortes, e isso vai te ajudar a ter um aproveitamento gigantesco da sua chapa de MDF. Tem vezes ali que o aproveitamento dá ali 96, 97% aproximadamente. Eu quero mostrar nesse vídeo, o intuito dele é mostrar o quanto que é fácil utilizar essa ferramenta. Existem várias outras gratuitas por aí, tá? E quando você gera esse desenho do plano de corte, você pode tanto imprimir, e se você não tiver impressora, pode deixar na tela do computador ali para te nortear. E tá tudo certo, beleza? Então aqui, ó, eu baixei o Max Cut. Aqui tá escrito até a edição comunitária, tá vendo aqui? Quando a gente abre ele, vai abrir essa tela inicial e essa tela você consegue colocar várias informações do seu trabalho, do seu cliente. Então você pode, se você quiser, colocar um código do trabalho. Não é obrigatório, tá? Colocar todas as informações, mas algumas é interessante. Colocar referências, número da cotação, isso é algo para o seu controle interno, caso você tenha isso. Anne, não tenho nada disso. Aí você pode colocar as informações sobre o seu cliente. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o meu nome. Anne Caroline Oelke de Oliveira. O meu endereço, se eu quiser, posso colocar o e-mail do cliente, posso colocar CPF, CNPJ, celular, etc, que eu não vou preencher nada disso. Por que eu estou colocando detalhes do cliente? Porque o Max Cut, ele gera também as etiquetas. E quando eu coloco o nome do cliente, ele já vai identificado. E se você não faz uma pré-montagem, por exemplo, na sua marcenaria, você quer levar todas as peças cortadas para montar na casa do seu cliente e imprimir as etiquetas, isso vai facilitar também, tá? Tem detalhes da entrega, caso você queira preencher com os dados também do seu cliente, tudo certo aqui. Agora eu vou vir aqui para esse segundo item aqui, que é a entrada de itens. Então, o que eu vou fazer? Se eu tivesse trabalhado num software, por exemplo, num Promob, inclusive eu ensino isso no curso de personalização, orçamento e plano de corte no Max Cut, você consegue importar uma listagem de peças já gerada dentro do Promob a partir do projeto 3D, e aí tudo faz de forma automática aqui, desde que você configure tudo direitinho o seu Max Cut, que é o que eu ensino. Mas o que eu quero mostrar aqui seria uma inserção manual, tá? Antes de fazer a inserção manual, o que eu oriento para as pessoas? Fazer o cadastramento de materiais aqui do lado. Então, por exemplo, aqui eu posso cadastrar chapa, que seria MDF ou MDP, acabamento, que seria ali a parte de fita de borda, e essa parte de ferragens é para a opção paga, tá? Do Max Cut. Então, vamos trabalhar aqui com a versão gratuita. Eu já fiz vários cadastramentos aqui, ó, de vários padrões de MDF que eu já trabalhei, né, em projetos e também que eu usei para fazer demonstração dentro do curso. Mas vamos colocar aqui, ó, adicionar uma nova chapa. Então, o que eu vou colocar no nome? Esse nome, né, você coloca de acordo com o nome que tem no mercado. Vamos cadastrar aqui, ó, MDF branco TX18, tá? Eu até já tenho esse cadastro ali, mas vou mostrar para vocês aqui certinho.
O nome abreviado eu vou pôr o mesmo. Código de importação, somente se você quiser. Essa questão de sobrepor a espessura da lâmina está disposta apenas, tá, na questão do Max Cut numa edição paga. Porém, eu consigo fazer a configuração, eu vou mostrar depois para vocês ali, da espessura da serra. Então, digamos que a espessura da minha serra é 5 milímetros, eu consigo colocar lá, né? Então, não vou marcar isso daqui. Dimensões, qual que é o comprimento da tua chapa total? Então, eu trabalho aqui com a dimensão padrão de 2,750, tudo em milímetro, porque em milímetro a gente trabalha com precisão, prefiro trabalhar assim para não precisar ficar colocando vírgula, tá? Acho que fica mais fácil para a gente trabalhar. Então, vou colocar o comprimento, que é sempre a medida maior, a largura, e no caso aqui também a espessura. Quando tem veio, né, eu preciso colocar se ele segue o comprimento da chapa. Normalmente ele segue o comprimento, os veios vão na direção maior da chapa. Isso é meio que normal de mercado e qualquer marca que tem, né? Essa parte de definições da apara da chapa, né, quanto que eu vou aparar no topo e etc, eu também consigo fazer uma configuração num outro local. Então aqui não tá me mostrando, tá só na edição de negócios, porém eu consigo fazer essa configuração. Do quanto que eu quero aparar, porque a chapa geralmente vem batida, ela vem suja, e eu quero tirar aquela bordinha, né, para que isso seja descartado, né? Aí aqui também tem outras questões que são da edição paga, então vou mostrar basicamente aqui a parte normal, né? Tem aqui uma opção que você também consegue colocar o preço por metro quadrado, tá? Então, por exemplo, você consegue também, dentro aqui do Max Cut, fazer uma estimativa de custo do quanto que você está gastando de material de MDF, tá? Mas nesse caso, né, vou mostrar só o básico para vocês. Essa questão da imagem, você pode carregar a cor. Então, você consegue deixar, né, cada padrão que você colocar aqui dentro. Por exemplo, eu quero um Carvalho Hanover, quero um grafite, quero um Gianduia, quero um rosa infinito e assim por diante. Você coloca a imagem, porque isso facilita na hora de você escolher o padrão, você consegue ver a miniatura dessa imagem. Aqui, como é branco, eu vou deixar sem nada, tá? E vou dar um salvar. Quando eu dou esse salvar, ele já aparece aqui para mim esse meu cadastro. Acho que foi esse segundo branco que eu cadastrei, não coloquei que a textura era TX. É legal colocar sempre o nome, colocar a cor, colocar a espessura, colocar a textura e colocar o fabricante, para você não se perder. E você não precisa fazer esse cadastro todo num dia. Você faz esse cadastro à medida que você vai utilizando no seu plano de corte, de projeto a projeto para o seu cliente. Então, beleza, fiz esse cadastro, vou cadastrar aqui também um acabamento, que seria uma fita de borda, tá? Então, vou adicionar um novo acabamento e vou colocar aqui, ó, fita de borda branco TX, por exemplo. O nome abreviado eu vou pôr o mesmo. Código não vou colocar nada. Qual que é o comprimento do rolo? Geralmente vende em rolos de 20 metros, tem rolos daqueles grandões também, né? A largura da borda aqui, como é 18, eu vou trabalhar com 22. A espessura que eu vou colocar aqui é 0,45, tá? Podia ser 1 milímetro, por exemplo. E aqui perguntando se vai exibir espessura, 0,45. Também posso selecionar a imagem aqui e tudo certo. Então, já ficou salva a minha fita de borda aqui, vou dar um fechar. Feita essa questão do cadastro dos materiais, eu vou adicionar itens. Então, eu venho aqui nesse mais e vou adicionar peça. Nesse caso, eu vou colocar peça, não vou colocar os acabamentos, tá? Vou colocar o tamanho das peças de MDF, que é o que eu quero saber. Eu quero gerar o plano de corte. Então, aqui, gente, olha só que desenho lindo. Eu quero confessar pra vocês que eu sou péssima pra desenhar na mão, mas eu sei que muitos clientes vão mandar assim pra vocês, né? Ó, eu quero um guarda-roupa assim. Então, gente, eu sou formada em design, mas se eu precisar desenhar na mão, se for utilizar ali a questão de régua paralela, se for utilizar esquadros, etc., eu me dou bem. Sei fazer tudo direitinho como uma designer se fosse numa prancheta. Agora, para fazer desenho livre, eu não consigo nem fazer uma linha reta. Por isso que eu me aperfeiçoei tanto em usar o Promob. E, né, eu mesma fiz aqui uma listagem de peças. Pasmem, eu sei fazer isso, eu sou designer de móveis. Então, eu explodi esse armário, não colei do Promob nem nada assim, tá? Explodi esse armário e eu fiz toda a listagem. Inclusive, eu tinha feito uma gravação disso daí ao vivo.
Então, eu mostrando cada uma das peças, como que eu calculei, mas o vídeo ficou muito extenso. E aí eu achei que, assim, fugiu um pouco daquilo que eu queria mostrar para vocês, porque ficou mais de 40 minutos de vídeo, eu mostrando, né, todo o cálculo que eu fiz, tudo na hora, né? Então, aqui eu copiei essa peça a peça. Pode ser que agora, nesse transpasse do que eu copiei aqui na mão, uma coisa ou outra tenha ficado com medida errada. Então, vou pedir que vocês, assim, não observem, não julguem nesse sentido, porque eu copiei na mão novamente tudo que eu já tinha feito no vídeo anterior. Pode ser que tenha algum errinho aqui. Mas vamos lá, vamos colocar então, né? Vamos falar aqui sobre esse armário, tá? É um armário, é um roupeiro. Aqui não tá desenhado rodapé, não tá desenhado vista lateral, não tá desenhado roda-teto, que vai constar nesse projeto, tá? Não tá marcando espessura, não tem nada, mas ele é com 6 portas tradicionais de abertura de giro, ou seja, de dobradiça. Esse aqui não é de portas de correr. Então vamos lá, vamos colocar aqui primeiro as laterais externas. Então vou colocar o nome, vou colocar o comprimento, né? Sempre o maior, a largura, a quantidade que eu quero. Vou encontrar aqui nos materiais qual que é o material que eu desejo. E eu vou ver aonde que eu vou aplicar aqui no acabamento a fita de borda. Tá vendo que tem um desenho aqui na lateral? Então, a partir do momento que eu colocar aqui a fita de borda, ó, vamos pegar aqui a Branco TX. Apareceu aqui, ó. Como é lateral, eu vou colocar a fita de borda na frente, tá? Eu sempre indico, quando é projeto assim, que se fite todos os lados, principalmente quando essa peça ela vai encostada no chão e vai encostada na parede, que é o caso dessa daqui. Então, eu vou colocar, né, todos os lados com fita. Quando eu vou fazer um encontro de 2 peças de MDF, eu não preciso colocar fita de borda em todos os lados, tá? Até porque fica mais fácil o encaixe, né? Quem trabalha com isso sabe bem o que eu tô falando. Então, coloquei aqui a lateral, vou dar um salvar, ó, já apareceu aqui no meu plano de corte. Se eu precisar editar qualquer coisa, é só dar um duplo clique aqui que vai abrir esse quadrinho novamente. Então, vou adicionar mais uma peça. E agora eu vou colocar aqui lateral interna. Essa lateral interna vai ter 2464, porque eu estou descontando a espessura de 18 milímetros, eu estou fazendo tudo com 18. A caixaria, as portas e os fundos vão ser com 6 milímetros. E 564, a quantidade são 2. Aqui também é branco, só que aqui eu não preciso fitar tudo, eu vou fitar só o lado maior. Então, eu venho aqui na seta e já vou tirar as fitas de borda dos demais, vou deixar somente na frente. Então, é isso aí. Agora, eu vou colocar as minhas bases. Base superior e inferior. Tamanho da minha base. Ah, tá. Eu não mencionei aqui que o tamanho desse armário era 2,60 de altura por 2,5 de largura, tá? Só para vocês acompanharem esse raciocínio aqui. O que eu estou cadastrando, base superior e inferior, 2,464 por 5,64, são mais 2 peças dessa. E aqui também vai, na parte maior, a questão da fita de borda. Aqui eu vou colocar prateleiras divisórias, que são aquelas que vão fazer aquela divisória do maleiro, que vai colocar em cima também do meu gaveteiro que tem aqui. Então, comprimento. Então, você já vai preparar, né, certinho quais são as suas peças, vai fazer sua listagem de peça e depois você vai jogar aqui para o sistema. Então, você vai pensar em tudo aqui e vai jogar, né? Isso para quem faz de forma manual, quem faz pelo Promob é muito mais simples, né? Então, aqui são 4, essas prateleiras divisórias, elas têm fita de borda na frente. É isso aí, vamos adicionar mais aqui. A lateral na colmeia. Então, o que seria colmeia? Seria aqui, ó, esse armário, né? Então, essa lateral aqui inteira e depois eu coloco as prateleiras. Então, essa lateral da colmeia, eu vou colocar aqui e vou colocar a medida 500 e é uma só. E também a medida na parte maior. Vamos colocar mais uma peça. Lateral de gaveta, tem um gaveteiro aqui. Eu tô usando uma profundidade de... Vou usar de 450, gente. Porque eu dei uma reduzida
no tamanho aqui desse armário, então eu vou usar ele um pouquinho menor. Essa lateral de gaveta também vai apenas em cima aqui a fita de borda. Poderia colocar em todos os lados caso eu quisesse, tá? Cada um tem uma forma de trabalho, então tá tudo certo. Frente de gaveta. Aqui eu já fiz todas as contas de como que eu quero trabalhar. Na frente de gaveta vai ser os 4 lados de fita de borda. Então aqui eu já fiz todos os descontos necessários, né? Em relação à espessura do MDF, né? Contra frente e traseira de gaveta. Então, contra frente, 648, 180, 6 unidades. Aqui eu posso deixar somente fita de borda em cima que tá tudo certo. Ou seja, na parte maior. Aí eu vou adicionar aqui fundo de gaveta. Esse fundo eu tô considerando como se ele fosse 58. Como se ele fosse um fundo, gente, que ele fosse encaixado, tá? Como se fosse feito tipo um canal, né? E ele encaixado nesse canal. Então, são 3 e aqui o MDF não é 18, aqui vai ser um MDF de 6 branco. E nesse caso, 6 não tem fita. Então, vamos colocar aqui também o fundo do armário. Eu tô pensando não, já faz muito tempo que eu queria fazer uma aula para vocês. Um curso de design de móveis, ensinando todas essas questões, porque é uma coisa assim que para mim é muito simples, é muito automático, tá? Que é a questão de fazer o desenho, que é a questão de ver dimensões, e muitas vezes as pessoas não entendem o porquê de determinadas dimensões, né? Como eu trabalhei muito tempo com móveis planejados e sempre trabalhando também com ferragens, acessórios, formas de montagem, a gente acaba sabendo, né, essas coisas de uma forma bem automática. Ó, eu vou colocar aqui o MDF, o Carvalho Hanover. Eu vou colocar a fita de borda. Que lindo, não tem fita de borda Carvalho Hanover. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver qual que tem a fita de borda. Que aqui é só para colocar uma cor diferente que não seja o branco, tá? Então aqui tem titânio e tem aurora. Vamos colocar esse aurora, então. Aurora. Então, ó, 4 lados, obviamente, né, na porta. E aí, esse armário ainda vai ter um roda-teto, que é um acabamento ali no teto. Esse acabamento vai ter uns 550 por 50. Eu vou fazer na mesma cor das portas. Esse acabamento não precisa de fita de borda. Em todos os lugares, somente num lugar menor, na verdade. Ó, vamos ver esse aqui. Isso. Aqui eu vou colocar uma vista lateral também, para fazer o acabamento do meu armário com a minha parede. E essa vista lateral vai ter 2.600, que é a altura desse meu armário. E vai ter aqui quantidade 1. Eu ainda tenho aqui um roda-teto 2, aqui, que ele vai ter 532 por 50 e não vai fita de borda nenhuma. E eu tenho aqui ainda o meu rodapé. Deixa eu colocar aqui uma calculadora, porque esse daqui não estava na minha lista, olha só, já estava esquecendo, por isso que é bom sempre conferir. Então, meu armário tem 2,5 de largura, menos 36, que são as duas laterais, então é 464. Então, aqui a gente vai colocar 2,464 e a altura vai ser de 100, a quantidade vai ser 1, vai ser inteiro.
E aqui vai ser no branco, vai ser na cor do meu armário. Tá? Essa questão é muito, cada um usa de uma forma, né? Se você quiser, por exemplo, eu quero usar os acabamentos da cor da minha porta, eu quero usar os acabamentos da cor da minha caixa, isso é você que vai determinar, tá? E o último que eu vou colocar é um montante da gaveta, que como ele é portas com dobradiças, eu preciso deixá-las um pouquinho mais afastadas para eu colocar a corrediça para que caiba a dobradiça. Então, beleza. Feita a sua listagem, tá? Aqui, como eu tô fazendo só uma demonstração para vocês, eu não vou fazer toda a conferência, mas vocês vão conferir um a um, ver se tá certo, ver se as quantidades estão adequadas, se o material está correto, se tem fita de borda, se não tem. Feito tudo isso daqui, você vai clicar em otimizar chapas. E aí vai gerar esse desenho do plano de corte em cada uma das chapas, mostrando que aqui a gente precisa de 8 chapas e mostrando qual que é o aproveitamento de cada uma delas. Toda essa parte amarela vai ser a questão do que vai ter de sobra de material. Então aqui eu tenho, qual é o MDF? Branco, 18 milímetros, vou para a próxima chapa, mais uma branca de 18. E aqui, tem, por exemplo, MDF o Aurora, tem aqui a parte do fundo de 6 e assim por diante. Aí aqui nas definições de distribuição, a gente consegue mudar a forma com que o sistema está agrupando essas peças. E aqui a gente consegue ter uma noção do desperdício. Então essa primeira chapa aqui nessa forma está desperdiçando 10%, 9,98, ou seja, aproveitou 90% da chapa. Vamos ver outros métodos que a gente tem aqui, o normal. Eu gosto muito do normal, ele dá um aproveitamento bem legal. Então, ele vai sempre indicar aqui os primeiros cortes, que você vai dar. E aí, aqui nesse normal, ele tá dando um desperdício de 7,53, ou seja, tá aproveitando dessa primeira chapa cerca de 92% e meio, E assim para cada uma delas. Então, aqui nesse outro método já mudou. Se a gente coloca outro método múltiplos estágios, em que o primeiro corte vai seguir o comprimento ou a parte maior, vai ficar dessa forma como tá aqui. A largura vai ficar dessa forma como tá aqui o agrupamento das peças, E aí eu dou um salvar e ele vai mudando a forma de agrupamento. Eu gosto muito do normal, tá? Eu acho que dá um aproveitamento melhor. Mas daí você configura da forma que você gosta mais de trabalhar e do tamanho da sua serra, o tamanho do seu carrinho, para você conseguir fazer o corte adequado. Outra coisa que a gente tem aqui é a espessura da lâmina, então aqui eu estou trabalhando com 5 milímetros. E aí você pode dar uma fuçada geral, porque tem muita coisa legal aqui no Max Cut, Minha intenção nesse vídeo é poder mostrar para vocês o funcionamento dele, E o quanto que é bacana, o quanto isso sai automático, de forma gratuita. Não é de ensinar vocês a usar o Max Cut em si, Aí aqui a gente consegue gerar tanto relatório, então esse relatório seria lista de peças, tá? Então vamos colocar aqui, Já cliquei aqui o relatório, deixa o computador pensar, Então aqui tem vários tipos de relatório que você pode extrair. Então lista de corte, lista de trabalho, resumo do trabalho. Vou mostrar aqui um resumo do trabalho e vou pôr para imprimir. Aqui não vai para imprimir numa impressora, ele vai abrir um PDF que eu posso salvar em PDF, por exemplo, aqui no meu computador ou mandar para o meu celular e assim ter a lista de trabalho, do resumo do trabalho. E assim por diante. Então aqui, tem o resumo, qual que é o tamanho, do que eu vou estar utilizando. Então, cada um dos detalhes, inclusive na parte dos dados do meu cliente que vai aparecer aqui. Nesse relatório, vamos pegar aqui uma impressão única, lista dos cortes. Então aqui, sai uma listagem da quantidade de peças que eu quero, o tamanho da peça, qual que é também a descrição dela. Aqui eu também posso fazer impressão de etiquetas, e aqui tem vários tamanhos de etiqueta dependendo do tipo da sua impressora. Se é a etiqueta que sai no rolo, se é a etiqueta que sai em folha, Então tudo vai depender da forma que você imprime aí. E aí essas etiquetas vai aparecer aqui já, que ainda é a lista dos cortes, Já vai abrir o computador pensando, não na mesma agilidade que a gente pensa, Vamos ver se aparece aqui para nós. Vamos, computador. Aqui,
Então aqui tá saindo as etiquetas, né? Então são 46 peças no total. Aqui sai a forma como sai a etiqueta, de acordo com a configuração que você usar. Então o tamanho dela, nossa, quanta janelinha que tá abrindo aqui. O tamanho da peça, certinho, né? Qual que é o padrão de MDF e tudo mais. E é isso aí, então, que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Eu espero que tenha feito sentido para você, que você tenha gostado do conteúdo. Espero que você, se ainda não usa plano de corte, isso possa ter aberto a sua mente para que te ajude a pensar fora da caixa, para você implementar um plano de corte aí na sua marcenaria, na sua empresa. Qualquer dúvida eu fico à disposição, deixa aí nos comentários o que você achou. E é isso aí, então. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui, Deus te abençoe e até o próximo Marcenaria Fora da Caixa. Tchau, tchau!